Nós do batalhão fazíamos tiro ao alvo com a imagem de Nossa Senhora. Só não imaginava que ela que ia me salvar naquela operação. Meu nome é Carlos Eduardo, mas quase ninguém me chama assim. No quartel era só a Duda, e no fundo, nem sei se mereço mais esse nome, porque depois do que eu fiz, tem noite que eu nem consigo olhar no espelho. Eu entrei pro exército com 18 anos. Cheguei no quartel com mochila nas costas, de cabeça cheia de revolta. Revolta com tudo. Com meu pai que abandonou a gente, com minha mãe que só vivia chorando, com a vida que parecia sempre me empurrar para baixo, e com Deus, principalmente. Deus para mim era só uma história que os outros contavam para se sentir menos sozinhos. Eu não queria consolo, eu queria respeito, queria ser temido, queria ser homem. No exército achei que ia encontrar isso. Farda no corpo, cabeça raspada, arma na mão, eu estava feito. Só que ali dentro, o mundo era outro. Os mais velhos, os veteranos, tinham um jeito de mandar que era quase um teatro. E a gente, os novatos, fazia de tudo para não ficar de fora. Logo de cara começaram os testes de coragem. Ninguém falava isso para os oficiais, claro. Era entre a gente. Tinha que provar que era dos fortes. E se é dos fortes ali, não era só puxar ferro ou acertar o alvo. Era rir do que os outros respeitavam. Era quebrar tabu, zumbar da fé. Rir daquilo que faz o povo rezar. Tinha uma capelinha simples do lado de fora do quartel. Feita de madeira meio torta, com umas florzinhas de plástico murchas e uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. Toda vez que a gente passava por ali, os caras mais antigos faziam piada. Diziam que aquela bonequinha de crente só servia para espantar pernilongo. Numa dessas noites de ritual, depois de encher a cara, um dos veteranos lançou o desafio. Quero ver quem é homem de verdade, quem vai buscar a Santa da Véia e trazer para nossa cerimônia. Meu sangue ferveu. Eu queria ser alguém naquele lugar. Queria ser lembrado, queria respeito. Falei na lata. Deixa comigo. Subi no muro, pusei para o outro lado e fui até a capela. O coração batia, mas não era medo. Era adrenalina. Arrebentei a portinha com um chute. Dentro só tinha silêncio, cheiro de vela derretida e a imagem dela, no centro, com um manto azul tão bonito que parecia brilhar mesmo no escuro. Peguei com as duas mãos. Era leve, delicada. Os olhos pintados dela pareciam vivos. Senti uma pontada estranha, como se alguma coisa me dissesse para parar. Mas eu calei essa voz na hora. Saí correndo de volta com a imagem nos braços, levantando igual um troféu. Tá aqui a bonequinha! Gritei, e os outros vieram rindo, batendo palma. Fomos até um barranco atrás do campo de treinamento. Sempre fazíamos tiro com garrafa ali. Arrumamos umas latinhas, uns pedaços de madeira e colocamos a imagem bem no meio. Ela ficou lá, parada, no meio do nada, como se pedisse ajuda com os olhos. Um dos novatos hesitou, falou baixo. Será que isso não é errado, mano? A resposta veio com gargalhada. E eu, para mostrar que não tinha medo de nada, peguei a arma, mirei e disparei. O som cortou a madrugada. E logo vieram os outros, um por um, atirando, rindo, zombando, dando tapa nas costas como se fosse uma grande vitória. A imagem caiu. Um dos pedaços do manto voou longe. A cabeça rachou. Os olhos dela ficaram virados para o céu, como quem pede socorro. A gente ficou ali uns minutos, rindo feito doido. Depois voltamos para o alojamento, tropeçando um nos outros, fedendo a álcool e orgulho. Mas eu lembro, como se fosse agora, um momento em que botei a cabeça no travesseiro. A risada ainda estava na minha garganta, mas por dentro alguma coisa tinha mudado. Era como se uma porta tivesse sido fechada. Eu ria naquela hora, mas hoje, só de lembrar, meu peito aperta como se estivesse levando tiro de novo. A gente não sabia o que tinha feito, mas o céu inteiro sabia. Acordei com a cabeça pesada, o estômago revirado e um gosto amargo na boca. Parecia que tinha dormido com um pedaço de chumbo na garganta. No alojamento, os outros também iam acordando, um a um, tudo com cara de quem tinha exagerado. Tinha piada para todo lado. Ô Duda, e a mira ontem? Acertou a santa bem no meio. Devia ganhar medalha, rapaz, medalha da valentia. Riram alto. E eu ri também. Meio forçado, mas ri.
Ainda não tinha coragem de mostrar o que estava começando a roer por dentro. Aquele dia tinha começado estranho. O céu estava carregado, meio escuro, mesmo com o sol querendo aparecer. Uma ventania boba passava entre as árvores do pátio. Tudo parecia calmo, calmo demais. Foi aí que veio a ordem. Formamos no pátio e o sargento avisou. Vocês vão fazer patrulhamento em área vermelha, comunidade na Zona Norte. Foco total, operação de risco. Na hora, teve quem ficou animado. Gritinho de empolgação, punho fechado pro alto. Tinha sempre os que queriam ação, tiro, adrenalina. Eu já tinha feito algumas missões, mas naquela manhã, não sei explicar. Era como se o peito tivesse apertado, como se tivesse uma pedra no lugar do coração. Entrei no blindado com os outros. O motor roncava forte, aquele barulho que faz o corpo tremer junto. O rádio falava palavras curtas, códigos. A cidade foi ficando para trás, asfalto dando lugar a becos estreitos, muros rabiscados, postes com fiação torta. O blindado subia e descia nas vielas, devagar, atento. Lá dentro, a gente suava. O fardamento grudava na pele. O silêncio tomava conta. Só o barulho do motor, o rádio chiando e o coração batendo alto demais no peito. Foi ali, naquela caixa de ferro em movimento, que minha cabeça começou a pesar mais do que o normal. As imagens da noite anterior vinham de novo. A capelinha, a imagem da santa nas minhas mãos, o olhar dela, o tiro, o estouro, os cacos no chão. Fechei os olhos. Tentei afastar aquilo da mente. Agora não, Duda. Concentra. Isso foi só uma brincadeira, pensei. Mas a verdade é que não soava como brincadeira mais. Tinha algo dentro de mim que não parava de doer. Olhei pela fresta da lateral. Crianças brincando sem camisa na rua de barro. Gente olhando desconfiada das janelas. O cheiro de comida misturado com fumaça. Era o rio, sim, mas ali era outro mundo. Um mundo à parte. Qualquer movimento podia ser o último. O comandante falou no rádio. Atenção, zona quente. Sigam o protocolo, estamos entrando. O blindado virou a esquina. Um silêncio pesado se instalou. E aí, tudo aconteceu. Eu juro, foi coisa de segundos. Um clarão, um som seco, forte, que parecia o estouro do próprio céu. O chão tremeu. A luz sumiu. Foi como se o mundo tivesse explodido. O som dos gritos veio logo depois. Gritos de desespero. Gritos que eu nunca mais consegui esquecer. Senti um baque no peito. O corpo sendo jogado contra a parede de dentro do blindado. Tentei me levantar, mas algo me puxava para baixo. Uma pressão forte nas costas. Estilhaços, poeira, sangue. E no meio da confusão, no meio do caos, eu senti. Juro por tudo que é mais sagrado. Senti 2 braços me abraçando pelas costas. Um calor suave. Um manto. Como se alguém tivesse me envolvendo por trás, protegendo meu corpo com o dela. Não dava para ver nada, mas dava para sentir. Como se uma mãe tivesse assegurado o próprio filho na hora do perigo. A dor vinha, a respiração falhava. O som dos tiros, dos gritos, tudo foi ficando longe. Eu não conseguia abrir os olhos, mas por um instante, no meio do apagão, eu vi um vulto azul. Azul forte, azul sereno, como o manto dela. E aí, escureceu tudo. Foi como se o chão tivesse engolido a gente. Eu só vi luz e sangue. Antes de apagar, senti alguém me abraçando pelas costas, como se me protegesse. Acordei com um zumbido no ouvido e um peso no peito que parecia concreto. A luz do teto me cegava. Tentei virar o rosto, mas tudo doía. O corpo inteiro parecia gritar. Cada pedaço meu estava machucado. Demorei para entender onde eu estava. As paredes brancas, um cheiro forte de desinfetante, o bip das máquinas. Era o hospital militar. Ouvi uma voz de enfermeira chamando alguém. O Dudu acordou. Logo depois, entrou um médico. Farda branca, cara de quem estava cansado, se aproximou devagar. Fica calmo, soldado. Você está seguro agora. A cirurgia foi bem sucedida. Tentei falar, mas a garganta estava seca. A voz não saía. Só mexi os lábios. Ele entendeu. Você passou por muita coisa, mas está vivo. E isso já é um milagre. Milagre. Essa palavra me bateu no peito como um soco. Porque quando ele disse isso, foi como se minha mente abrisse de novo aquela porta que eu tentei fechar à força. A lembrança veio nítida. A explosão, os gritos, a poeira, o calor e o abraço. Aquele abraço que me envolveu na hora do fim. Na hora, meus olhos se encheram d'água. Não era dor física.
Era outra dor, uma que nascia lá dentro, no fundo da alma. Passei dias ali naquela cama, quase sem falar, quase sem me mexer. Os médicos diziam que eu tive sorte, que os estilhaços tinham atingido todo o lado direito do blindado, mas o meu corpo, pelo jeito que eu caí, foi protegido na parte onde os ferros voaram com mais força. Fui atingido, sim, mas de um jeito estranho, como eles falavam, como se alguém tivesse me puxado no último segundo. Eu ouvia e ficava quieto, porque eu sabia. Não era sorte, não era acaso, tinha sido aquele abraço, tinha sido ela, mas eu não falava pra ninguém. Como explicar isso? Só que quando a noite chegava, aí a coisa piorava. Vieram os pesadelos. Primeiro só confusão, sons, imagens embaralhadas, mas depois começou a clarear. Eu via meus colegas, um por um, sujos, feridos, me olhando com um olhar vazio, estendendo os braços como quem pedia ajuda. Por que tu voltou e a gente não? Era pra nós tudo voltar junto, Duda. Tu sabe o que fez. Eu acordava suando frio, tremendo, às vezes chorando. A enfermeira vinha, perguntava se eu queria um calmante. Eu negava com a cabeça. Não era remédio que ia resolver aquilo. Mas o que mais doía, o que mais machucava, era ela. Em todos os sonhos, ela estava lá, sempre parada, ao fundo, usando aquele manto azul. Aquele azul que eu reconheceria mesmo no escuro. Ela não falava, só olhava. Olhava fundo, como quem carrega tristeza e compaixão ao mesmo tempo. Tinha vezes que ela estendia a mão, outras só cruzava os braços. Mas o olhar dela era o que mais me perseguia. E era como se perguntasse: por que você fez aquilo comigo? Eu lembrava da noite, do barranco, dos tiros, da imagem caindo, dos olhos dela virados para o céu. E agora ela voltava nos meus sonhos para me olhar do mesmo jeito. Não era imaginação, não era invenção da minha cabeça. Eu sentia aquilo como quem sente o sol esquentando a pele. Era real. Ela me abraçou. Eu sei, eu senti. E agora ela me olhava todas as noites como quem dizia: ainda dá tempo, meu filho. Mas a culpa começou a crescer como bicho dentro de mim. Porque no fundo eu me perguntava, não tinha explicação. Só eu voltei. Mas por que justo eu? Por que eu que fui o primeiro a atirar? Por que eu que ri da cara dela? Por que eu que levei a imagem nos braços como se fosse troféu de piada? Os outros, eles nem tiveram tempo de pedir desculpas, se é que queriam. Mas eu fui poupado e isso me cortava por dentro. Ali, deitado, com o corpo cheio de marcas, eu comecei a entender que o que doía de verdade não era o ferimento, era o arrependimento, era o vazio, era a pergunta sem resposta que batia todo dia na minha cabeça. E se ela tivesse me perdoado? E se aquele abraço fosse o jeito dela dizer: mesmo assim eu te salvei? Voltar para o quartel depois do hospital foi como voltar para a cena do crime. Cada canto daquele lugar me lembrava da gente rindo, da gente zombando, da imagem quebrada no chão. Eu voltei vivo, mas por dentro parecia que uma parte de mim tinha morrido naquele blindado. Fui afastado das missões. Disseram que era por tempo indeterminado, para me recuperar do trauma. Mas ninguém via o que eu estava sentindo de verdade. Por fora, eu era só mais um soldado que sobreviveu. Por dentro, era um menino perdido, com um peso nas costas que não deixava respirar. Comecei a me isolar. No refeitório, comia calado. No alojamento, virava para o lado e fingia que dormia cedo. No pátio, evitava os olhos dos outros. Tinha uns que me olhavam com respeito, como se eu fosse um herói. Outros, com inveja. Mas se soubessem o que eu carregava dentro, iam entender. Não era honra, era culpa. Às vezes eu chorava no banho, escondido, deixando a água levar embora as lágrimas. Só que, por mais que eu tentasse, a dor não passava. De noite, o travesseiro virava poço de pensamento. E os sonhos continuavam. Ela ainda aparecia, mas algo tinha mudado. Antes, nos primeiros sonhos, ela só olhava com tristeza, braços cruzados, olhos pesando em cima de mim como pedra. Mas agora ela me olhava diferente. Ainda com dor, sim, mas tinha algo mais. Era como se dissesse: eu tô aqui. Mesmo assim, comecei a procurar. Não sei explicar porquê, mas senti vontade de entender quem era aquela mulher. Peguei o celular escondido, procurei o nome completo: Nossa Senhora Aparecida.
Li histórias, vi fotos, vi gente que andou quilômetros para agradecer. Vi relatos de milagres, de conversão, de gente que estava no fundo do poço e foi puxada de volta por ela. E num desses dias vi a imagem, aquela imagem, igualzinha à que a gente destruiu. A mesma que minha mãe tinha na estante da sala, bem em cima da televisão. Minha mãe, ela era devota. Todo domingo, acordava cedo, passava o pano na imagem, colocava uma florzinha do quintal e acendia uma vela. Eu ria da fé dela. Dizia que era coisa de gente fraca, que imagem não ajudava ninguém. Mas agora era eu que estava ali, na frente do celular, com o coração apertado, olhando para a mesma imagem, querendo que ela falasse alguma coisa, que dissesse o que eu tinha que fazer. A resposta veio de um jeito estranho. Certo dia fui andar pelo quartel, sem rumo, só para sair do sufoco do alojamento. Passei por uma porta aberta. Era a capela, aquela mesma. Tinha sido reformada depois da bagunça. A janela nova, o altar limpo e, no centro, uma nova imagem da Aparecida. Linda, brilhando sob a luz do vitral. Senti as pernas fraquejarem. Não entrei naquele dia, só olhei de longe, mas alguma coisa me puxava para lá. Na semana seguinte, soube que tinha missa, uma vez por semana, só para quem quisesse. Fui, de boné, cabeça baixa. Sentei no fundo, quieto, como se fosse um estranho ali. O padre começou a falar. Não gritou, não apontou o dedo, falou de perdão, falou de arrependimento. De que ninguém estava perdido demais para ser encontrado. De uma mãe que acolhe mesmo quando o filho se afasta. E quando ele disse o nome dela, Nossa Senhora Aparecida, meu peito desabou. Senti um nó na garganta. E chorei, baixinho, no meu canto, como quem perdeu tudo. Voltei na semana seguinte, e na outra, sempre no fundo, sempre de boné, sempre calado. Mas agora eu ouvia. Cada palavra parecia feita para mim. Cada canto me lavava por dentro. Eu ainda não rezava. Não tinha coragem. Sentia vergonha. Como é que eu ia falar com ela depois do que fiz? Mas a cada missa, sentia ela mais perto. Não me cobrando, não me julgando. Só esperando. Ela aparecia nos meus sonhos, mas agora já não era tristeza. Era compaixão. Era como se dissesse, eu vi o que você fez, mas eu sei o que você carrega. E eu ainda tô aqui. E eu comecei a querer ficar mais perto dela. Aquela noite eu não consegui dormir. Virei de um lado, virei do outro, o corpo cansado, os olhos ardendo, mas a cabeça a mil. Eu já estava indo nas missas, escutando o padre, sentindo o coração bater diferente. Mas ainda faltava algo. Faltava soltar o que estava preso aqui dentro. E eu sabia o que era. O pedido de perdão. Só que eu não sabia como. Não sabia se eu tinha direito. Não sabia se ela ainda queria me ouvir. Foi nessa madrugada, lá pelas 3 da manhã, que eu tive um sonho. Mas não foi sonho qualquer. Foi mais claro do que tudo que eu já sonhei na vida. Foi como se eu tivesse acordado dentro dele. Eu estava de novo naquele barranco. Um mesmo. Dava para ver até os pedaços de lata velha no chão, o capim seco, o cheiro da terra molhada pela madrugada. Só que dessa vez não tinha cachaça, não tinha riso, não tinha ninguém zombando. Tava só eu e ela. A imagem da Nossa Senhora Aparecida estava de pé, no alto do barranco, inteira, iluminada por uma luz que eu não sei de onde vinha. O manto azul brilhava como se tivesse vida própria. Os olhos dela olhavam direto para mim. E eu estava ajoelhado. Naquele sonho eu não falava nada, só chorava, como se tudo que eu precisasse dizer já estivesse dentro das lágrimas. Foi aí que ouvi a voz. Não vinha de fora, vinha de dentro, do peito, mas era a voz de mulher, suave, firme, cheia de amor e verdade. Ainda dá tempo. Acordei com o rosto molhado, o peito apertado, a respiração descompassada. Senti o travesseiro úmido. Tava suando sim, mas o que mais escorria do meu rosto eram lágrimas. Sentei na cama, olhei para o teto escuro do alojamento e naquele silêncio da madrugada, eu entendi. Era a hora. Levantei devagar com o coração batendo forte. Não pensei muito. Só fui. Pisei descalço no chão gelado, vesti o agasalho e saí.
Andei devagar pelo pátio. O céu estava limpo, cheio de estrela. O vento frio batia no rosto. O quartel dormia, mas dentro de mim alguma coisa gritava: vai! Cheguei na capela, a mesma onde tudo começou, a mesma que a gente invadiu naquela noite maldita. Agora, reformada, bonita, cheirando a vela e flor, empurrei a porta com cuidado. Tava aberta. A luz do altar estava acesa, fraca, amarela, iluminava só o centro. E ali, de novo, ela estava, a imagem nova, colocada por um outro soldado, que eu nunca tive coragem de perguntar quem foi. Mas, para mim, foi como se a própria mãe tivesse voltado. Ela estava ali, de pé, linda, com o mesmo olhar, o mesmo manto, o mesmo silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Eu não aguentei. Caí de joelhos, sozinho, naquele chão gelado, naquela madrugada fria, e eu me derramei. As lágrimas vieram como enxurrada. O peito soluçava, as mãos tremiam. Falei com ela como quem fala com a mãe depois de errar feio, como quem sabe que pisou no coração de quem só queria o bem. Me perdoa, eu falei. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu fui burro, fui arrogante, fui cego. Me perdoa, minha mãe. Repeti isso tantas vezes que perdi a conta. Senti um calor no peito, uma leveza que eu nunca tinha sentido na vida. Eu pedi perdão como quem suplica por uma segunda chance, e senti que ela me ouviu. Fiquei ali um tempo que nem sei dizer quanto foi. Quando levantei, parecia que eu tinha deixado uma tonelada naquele chão. Voltei para o alojamento calado, mas por dentro, algo tinha mudado. Nos dias que vieram depois, quem olhava para mim via um outro Duda, mais calmo, mais sereno. Eu falava menos, observava mais. Comecei a ajudar os mais novos sem gritar, sem me impor, só com presença. Tinha gente que perguntava: que aconteceu contigo, mano? Eu só dava um sorriso de canto e dizia: só tô tentando ser um pouco melhor que ontem. Não precisei contar, porque quem olha no olho sente. E o meu olhar agora carregava outra coisa. A voz daquela noite não saía da minha cabeça. Ainda dá tempo, meu filho. Ainda dá tempo. Depois daquela madrugada, eu não fui mais o mesmo. Na semana seguinte, fui pra missa sem boné, sem medo, sem esconder o rosto. Sentei na frente, bem ali onde todo mundo podia ver. O coração batia forte, mas não era mais por vergonha. Era por querer ouvir cada palavra, cada canto, cada pedacinho daquilo que antes eu zombava. A primeira vez que cheguei mais cedo, o sargento passou por mim e arregalou os olhos. Ô Duda, tá perdido? Dei um sorriso calmo. Me achei, na verdade. Alguns riram pelas costas, outros cochicharam. Teve até um que soltou: virou beata, agora foi. Mas eu nem ligava. Podiam rir, podiam duvidar. Eu sabia de onde eu vim e sabia para onde eu não queria voltar. Comecei a ir em todas as missas, não perdia uma. Às vezes ia até 2 vezes por semana. Quando a capela estava vazia, eu entrava só para ficar ali, olhando para a imagem dela, em silêncio, sem pedir nada, só agradecendo. Um dia vi a senhora que cuidava da capela chegando com um balde e um pano. Me ofereci para ajudar. Posso dar uma força aí? Ela sorriu, surpresa. E desde então, toda semana eu estava lá, limpando o banco, varrendo o chão, acendendo vela, carregando flor. Ninguém me mandava. Eu fazia porque queria, porque precisava. O padre começou a notar. Um dia, depois da missa, me chamou de lado. Filho, posso te perguntar uma coisa? Claro, padre. O que te trouxe até aqui? Eu abaixei a cabeça. A garganta embolou. Senti os olhos marejando. Foi ela, falei. A mãe, a Aparecida. Foi ela que me salvou. E eu nem merecia. Ele me olhou com carinho, sem espanto, sem julgamento. Só falou: a mãe te ama. E te salvou. Porque o amor dela é maior que tua culpa, maior que teu passado. Ali mesmo eu chorei. Chorei como criança. E ele só pôs a mão no meu ombro e deixou. Comecei a participar do grupo de oração do quartel. Conheci soldados antigos, outros novatos, alguns civis. Gente simples, gente de fé, gente que me acolheu como irmão. Aprendi a rezar o terço. No começo me atrapalhava todo nas contas, mas aos poucos fui pegando. Cada Ave Maria era uma pedra saindo das minhas costas. Cada Pai Nosso era um pedido de força. E foi num desses encontros
que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Um dos soldados trouxe uma imagem da Aparecida, pequenininha, mas linda, igual àquela que a gente destruiu. Quando ele colocou no centro da roda, senti um aperto no coração. Fiquei parado, olhando, o corpo travado, mas as pernas, como se tivessem vontade própria, foram se mexendo. Fui até ela, peguei com cuidado, com as 2 mãos. O coração parecia que ia sair pela boca. E ali, na frente de todos, beijei a imagem. Beijei com lágrimas caindo. Beijei como quem pede perdão e agradece ao mesmo tempo. Como quem reconhece que ali não é só madeira pintada, é presença, é amor. Eu beijei a imagem que um dia eu destruí e senti como se ela dissesse: meu filho, te esperei. Não tinha grito, não tinha luz do céu, mas tinha paz. Uma paz tão grande que não cabia no peito. Senti como se minha alma tivesse tomado banho, como se o peso de anos tivesse se dissolvido. Depois daquele dia, muita coisa mudou em mim. Não só por fora, mas por dentro. A raiva deu lugar à paciência, a arrogância virou silêncio, e a vergonha virou fé. A vergonha virou fé. A culpa virou esperança. Eu sabia que ainda tinha muito que aprender, muito que crescer, mas agora eu não andava mais sozinho. Agora eu tinha ela. Eu levei um tempo para tomar coragem. Mesmo depois de tudo que vivi, ainda hesitava. Não sei explicar. É que ir até a Aparecida, para mim, era como voltar no lugar onde tudo começou e ao mesmo tempo onde tudo terminou. Mas chegou o dia. Um sábado de manhã, sem aviso para ninguém. Só botei a imagem dela no bolso do peito, arrumei a mochila e fui. Peguei o ônibus no primeiro horário, sentei na janela e fui vendo a estrada passar com o coração parecendo um tambor batendo por dentro. A cada quilômetro que se aproximava, minha alma parecia se limpar. Era como se eu estivesse atravessando não só um caminho de asfalto, mas um caminho dentro de mim mesmo. Um caminho que me levava de volta para casa, mesmo sem nunca ter estado lá antes. Quando o ônibus entrou na cidade, meus olhos se encheram d'água só de ver, lá longe, as torres da Basílica, a igreja da mãe, a casa dela. Desci do ônibus meio sem saber para onde ir, mas meus pés foram indo sozinhos. Era como se o chão me puxasse, como se o próprio coração soubesse o caminho. Quando eu pisei naquele pátio imenso, senti um vento diferente bater no rosto. Um calor suave, mesmo com o sol forte. Era como um abraço, sabe? Um abraço que eu já tinha sentido antes. Entrei devagar. As portas da Basílica são grandes, pesadas, imponentes, mas naquele momento pareciam feitas só para mim. Fui andando pelo corredor central. O teto alto, os vitrais coloridos, o cheiro de vela, de flor, de oração, tudo me dava um nó na garganta. Olhei para o altar, e lá estava ela, Nossa Senhora Aparecida. Alta, serena, linda. Os olhos dela me encontraram na hora. Eu não aguentei. Caí de joelhos. No meio da igreja, no meio do povo, sem pensar, sem segurar. As lágrimas vieram com força. O choro engasgado há meses saiu todo de uma vez. Chorei como nunca chorei. Chorei como um filho perdido que, depois de tudo, encontra a mãe com os braços abertos. Comecei a falar, em voz alta. Nem percebi. Era como se o altar fosse meu confessionário. Mãe, me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu pisei no teu nome. Destruí tua imagem. Zombei da tua dor. E mesmo assim, tu me salvou. Tu me abraçou no meio da explosão. Tu me guardou quando todo mundo caiu. O povo começou a parar. Uns se ajoelharam do lado. Outros ficaram de pé, em silêncio. Era um monte de rosto desconhecido, mas parecia que todos entendiam o que eu estava sentindo. Um senhor de chapéu tirou o terço do bolso e começou a rezar baixinho. Uma mulher me ofereceu um lenço. Uma criança segurou minha mão. Eu fiquei ali, derramando o coração. Contei tudo. Contei do quartel, da imagem destruída, do fogo, dos sonhos, do abraço, da voz dizendo, ainda dá tempo. Contei que eu tinha sido arrogante, frio, orgulhoso, que eu ria da fé dos outros, que eu ria até da minha mãe quando via ela limpando a imagem com tanto amor. E agora, ali estava eu, sujo de lágrimas com o coração limpo.
Eu tô vivo por causa dela. Falei em voz alta. Eu sou testemunha do milagre. Eu sou prova do amor que ela tem até por quem pisa nela. E eu vim aqui, mãe, só para dizer obrigado. E me desculpa. Fiquei ali por horas. Rezei, chorei, agradeci. Toquei no altar. Acendi velas e entreguei nomes. Deixei no coração dela os rostos dos meus colegas que não voltaram. Os que se foram sem tempo de pedir perdão. Pedi por eles também. Na loja da Basílica, comprei uma imagem pequena, linda, azul com detalhes dourados. Igualzinha àquela que um dia eu destruí. Só que agora era diferente. Coloquei ela dentro da farda, no bolso do peito. E prometi: aqui, mãe, é teu lugar agora. Bem no lugar aonde antes eu carregava só orgulho. Agora mora tua presença. Antes de ir embora, voltei ao altar mais uma vez. Olhei para cima, respirei fundo e falei de coração aberto. Eu vim para agradecer, mas saí de lá transformado. E se hoje você duvida do que eu vivi, se acha que tudo isso é história de ex-soldado arrependido, eu não te julgo, mas faço um pedido. Faz o teste. Fala com ela, do teu jeito, onde você estiver. Ela escuta. Ela me abraçou no meio do fogo e desde então nunca mais me soltou.